E aí, pessoal, a gente vai voltar agora nas nossas aulas, tá? A gente vai dar continuidade à aula do vídeo passado e encerrar, bem provável, esse tema agora que a gente está tratando, que são dos sujeitos da relação de emprego. A gente está tratando desses sujeitos da relação de emprego desde o comecinho agora desse segundo bimestre, né? Que a gente viu primeiro a relação de emprego, relação de trabalho, os tipos de contratos de trabalho, que são exceto, né, a relação de emprego, outra situação. E a gente está vendo agora nessas aulas que tem lá nos vídeos, aula 3 são todas aulas referentes a sujeitos da relação de emprego, são todas as aulas que a gente vai estar tendo. Essa aqui provavelmente vai ser a última aula sobre esse tema, sobre o tema de sujeitos da relação de emprego, que vai ser o vídeo 8. Então, a gente tem 8 vídeos disponibilizados para vocês sobre sujeitos da relação de emprego. E quem são esses sujeitos? Empregado e empregador. E a gente já viu as características de um empregado, quais são as suas particularidades, quais são os tipos de empregado, alguns tipos de empregado. E a gente começou a ver na aula passada sobre empregador, as 2 aulas atrás, né? Falando sobre empregador, vídeos, na verdade, não são aulas, são vídeos. A gente está vendo agora sobre empregador. E a gente vai finalizar empregador com alguns tópicos, algumas temáticas independentes que existem sobre o empregador. E a primeira dessas é o grupo econômico. O grupo econômico aqui é visto como um tipo de empregador, certo? Ele tem. E o que é um grupo econômico? Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que guardem cada uma sua autonomia. Então, aqui a gente está tratando de mais de uma empresa, mais de uma entidade. E essas entidades estão ligadas por uma direção, uma mesma direção, mesmo controle, ou uma administração de outra. Ou seja, uma administra todas, ainda que guardem cada uma sua autonomia. Então, o grupo econômico é sempre aquelas empresas que estão juntas, mas elas estão juntas não porque elas têm o mesmo CNPJ, porque uma empresa, cada uma tem seu CNPJ, mas elas estão juntas porque ela tem uma mesma direção, controle ou administração de outra. Elas têm a mesma direção. Elas se juntam para serem mais fortes dentro do mercado, dentro da atividade econômica que elas estão inseridas. E ainda que cada uma guarde a sua autonomia, lógico. Elas podem ser pessoas jurídicas independentes, além de ser um CNPJ independente, mas ter ramos de atividades independentes, mas elas podem compor o mesmo grupo econômico. E os grupos econômicos serão solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, se eu tenho um grupo econômico e dentro desse grupo econômico eu tenho uma ação judicial trabalhista. E um trabalhador, né, foi à justiça requerer seus direitos. Esse grupo econômico como um todo, ele vai ser responsável pelas obrigações decorrentes dessa relação de emprego, dessa relação que esse trabalhador teve com esse grupo econômico. Então, e elas são solidárias. O que é solidariedade? Elas, a mesma responsabilidade de uma é da outra. Isso se fala solidariedade. Elas são ao mesmo tempo, todas são responsáveis ao mesmo tempo por aquela relação de emprego. No caso, as responsabilidades decorrentes dessa obrigação, tá? Não é que ela vai ter, uma empresa do grupo vai ter relação de emprego, contratação direta do empregado, não é isso. Elas são solidárias naquela responsabilidade que decorrer daquela responsabilidade, daquela relação de emprego. Essa que é a ideia. Ela vai responder, e no caso financeiramente, por uma obrigação que não for cumprida de uma das empresas do seu grupo econômico. E para a configuração do grupo, a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, há um grupo econômico, existe, mas como eu posso associar esse grupo a ter essa responsabilidade solidária? Para ter esse grupo, e para esse grupo
responder solidariamente nas obrigações contratuais decorrentes de uma relação de emprego, eles têm que demonstrar um interesse integrado. Eles têm que ter uma efetiva comunhão de interesses e uma atuação conjunta das empresas dele integrantes. Eles têm que andar juntos, eles têm que parecer um, eles têm que ser algo integrado, algo junto, com interesses conjuntos. É isso que vai demonstrar a configuração de um grupo econômico. E configurar esse grupo econômico, eu vou poder utilizar, ou eu vou poder aplicar a solidariedade nas obrigações decorrentes dessa relação de emprego, nas obrigações, no caso, trabalhistas, né, gente? Aí, a gente tem que é essencial que esse grupo econômico ele funcione por uma dinâmica e fins econômicos, né? A gente estava falando que para ser considerado um grupo econômico ali, eles têm que ter uma unidade, andarem juntos, terem não uma mesma finalidade econômica, mas terem um mesmo fim, eles terem uma mesma direção, terem esse mesmo posicionamento, essa mesma direção aqui direta. Então, eles também têm que ter uma dinâmica e fins econômicos. Eles têm que ambos colaborarem para o crescimento de todos, para ter uma integração deles. A natureza da relação que deve existir entre as empresas para que o grupo seja configurado é qual a natureza? Há duas correntes que falam que como é que eu vou configurar um grupo econômico? Qual é a natureza que uma empresa que está fazendo parte desse grupo tem que ter? Primeira corrente diz que uma necessidade de que haja efetivamente um controle, uma administração ou uma direção da empresa principal em relação às demais para que o grupo seja reconhecido. Que a gente está vendo que para ser um grupo eu tenho que ter uma mesma direção, mesmo encaminhamento. Aí no caso essa direção não é a direção de uma direção geral, é a direção de andamento, de políticas econômicas, políticas de atividade, de direcionamento, de gestão de negócio. Aí a gente vê que existe uma corrente que diz que não. Além dessa unidade deles andarem todos juntos, contribuírem para um crescimento coletivo, há necessidade que exista uma única administração, uma única direção que vá coordenar todas essas empresas do grupo econômico. E existe uma outra corrente que se diz que é admitido uma simples relação de coordenação entre as empresas é suficiente para tal finalidade. Ou seja, não precisa ter uma direção única, não precisa ter uma cúpula administrativa que vai tomar todas as decisões daquele grupo econômico. Uma simples coordenação, uma relação, elas se coordenando entre si, havendo um direcionamento entre eles próprios, eu já posso dizer que há um grupo econômico. E o TST, como é que aplica? Como é que a gente vai saber? Utiliza qual? A primeira ou a segunda corrente em relação aos grupos econômicos? Ou seja, eu preciso ter uma cúpula única ou não? Eu preciso ter só uma direção, uma coordenação? Primeiro, tem alguns julgados, e a gente tem para os dois lados, não é pacificado esse entendimento, tá? Então, você vai, como bom advogado, para aquela teoria fundamentar aquilo de acordo com os seus interesses. Você vai verificar qual é o seu interesse e fundamentar, achar decisões que fundamentem o seu interesse. Porque não é pacificado, não virou súmula, não tem ainda precedente nessa situação. Então, a gente vê o primeiro julgado, a primeira corrente, né, dos TSTs nessa direção, que alguns julgados afirmam que para tal caracterização, ou seja, para a caracterização do grupo econômico, é necessária a existência de controle e fiscalização de uma empresa líder sobre as demais. Então, a gente está falando aqui do mesmo direcionamento da primeira corrente, mais ou menos, porque ela fala o quê? É uma empresa que deve liderar as outras. Eu tenho uma empresa que ela emite as ordens para as outras empresas que compõem esse grupo. Então, ela tem uma empresa, tem uma cúpula lá de direção, e essa cúpula está dentro de uma única empresa. E eu tenho outros julgados, uma outra corrente que fala o quê? Que afirmam que para a configuração do grupo econômico basta a demonstração da relação de coordenação entre as empresas, que é aquela segunda corrente. Então, basta uma coordenação, basta ter um mesmo direcionamento entre eles, basta ter eles tomando decisões com a mesma finalidade, com a mesma direção. Então, eu tenho decisões de um grupo econômico nesse sentido, ou de várias empresas tomando decisões no mesmo sentido, uma mesma direção, favorecendo umas às outras, então eu posso configurar aí um grupo econômico.
Para a caracterização do grupo econômico, é necessária a presença de relação hierárquica entre as empresas, ou seja, de efetivo controle de uma empresa sobre as outras. Mesmo eu tendo uma questão da coordenação, eu tenho uma empresa líder, eu tenho uma empresa que vai mostrar essa hierarquia, vai ser mais poderosa que as outras, vai ser maior que as outras. Por isso, ela vai tomar uma direção e uma coordenação à frente, mas não é necessariamente. E aí que a gente vê a questão da caracterização da líder, da caracterização de alguém que está lá liderando, tendo essa cúpula de coordenação de uma linha só dentro deste grupo econômico. No grupo econômico, a responsabilidade solidária dos integrantes do grupo, como a gente já tinha falado, né? Todos eles respondem por alguma obrigação, por alguma indenização, alguma responsabilidade que algum deles tenha tomado. A solidariedade é passiva entre os integrantes do grupo econômico, ou seja, se eles estiverem no polo passivo, solidariedade passiva, todos respondem nos seus limites. Aí a gente tem posição de solidariedade passiva entre as entidades componentes do grupo perante os créditos trabalhistas derivados do contrato de trabalho. O contrato de trabalho que vai fazer impor que essa solidariedade passiva exista. Porque se tem um grupo econômico, esse grupo vai responder por todos eles, por todas essas consequências que acontecerem desse contrato de trabalho, desse contrato de emprego. Aí a gente tem aqui no artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, por isso que tem que se demonstrar que existe um grupo econômico. Eu não posso presumir que existe, eu tenho que comprovar que existe. Então, eu tenho que fazer prova desse grupo econômico. Se não for algo autodeclarado, né? Se não for algo já visto por todas as empresas. Aí eu tenho o artigo 275 do Código Civil. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuarão obrigados solidariamente pelo resto. Então, é essa que é a ideia. Eu cobro do principal, mas os outros solidários vão pagar no todo, se a empresa principal não pagar ou em parte. E vocês verão aí essa questão do grupo econômico muito forte em relação à despersonalidade da pessoa jurídica. Quando a gente está numa execução judicial, trabalhista, e a empresa principal não possui bens, não tem mais capital, não tem como pagar aquela execução trabalhista. Aí a gente vai para as execuções dos sócios e ainda vai atrás dos bens do sócio em outras empresas e até essa participação e essa questão do grupo econômico quando configurados. Então, essa questão de grupo econômico é muito vista, muito mais aprofundada para a configuração e para a gente permear essa vista quando a gente está tratando de execuções trabalhistas e na caráter da despersonalização da pessoa jurídica. Que essa despersonalização pode acontecer antes, já no início, certo? No início da ação trabalhista, mas ela é mais comum ao final, na execução. A despersonalização. O que é a despersonalização? Como eu falei, é a ideia de você ir, a empresa não tem mais como pagar, ela está falida, não tem capital, além de capital não tem dinheiro, não tem bens, então eu vou atrás dos bens dos sócios dessa empresa e atrás se eles estiverem fazendo parte de um grupo econômico, vou atrás também desse grupo econômico desta empresa. E os sócios dessa empresa, gente, é uma coisa só, quando você trata de grupo econômico. Aí a gente tem outra questão em relação aos empregadores. A gente fala da sucessão de empregadores. A sucessão de empregadores está prevista onde? Está prevista lá no artigo 10 da CLT e no artigo 448 da CLT. O que é a questão da sucessão de empregadores? A ideia da sucessão aqui é você ter uma empresa e essa empresa foi vendida, foi trocada, ou fusão para outra empresa. Então, eu tenho uma sucessão de empregadores. A ideia da continuidade de um contrato, porque houve algo com o antigo empregador. Então, a gente vê que no artigo 10, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, estou mudando a estrutura, eu fiz uma fusão, eu fiz uma venda, eu estou
E a mesma coisa 448 da CLT. A mudança na propriedade e na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, eu estou falando aqui da ideia de sucessão, de fusão, de venda, de algo que aconteceu na estrutura jurídica da empresa, na propriedade, e isso decorreu em consequência, pode causar consequências ao empregado, porque que ele pode perder direitos por conta dessa mudança de propriedades. Então, a própria CLT já assegura que havendo mudança na estrutura jurídica ou na propriedade, não afeta os contratos de trabalho dos respectivos empregados, nem os direitos adquiridos por ele. E o que seriam esses direitos, professora? É o caso, por exemplo, do tempo de férias, do aviso prévio, que aumenta a cada ano. Quanto mais tempo você fica na empresa, mais mudanças você tem direito. Por exemplo, se você está num plano de cargos e carreiras e você está para alcançar uma promoção, aí a empresa é vendida porque você está para cumprir o tempo, né, dessa promoção, para subir de carreira, subir de cargo. Então, você está quase para conquistar esse período, mas não consegue, porque houve uma venda. Não, os empregados não perdem esses direitos adquiridos. Tempo de férias. Eu estou para conseguir minhas férias para fazer um ano de férias. E aí vem uma venda, eu vou ter que começar de novo a contar? Não. Você tem essa sucessão dos direitos. Você tem essa proteção dos direitos adquiridos pelos empregados nessas situações de mudança de propriedade ou estrutura jurídica da empresa. E a gente tem algumas formas de como ocorre essa sucessão. A primeira é uma alienação, venda, total ou parcial do empreendimento, com a continuação da prestação de serviços pelos empregados para o novo titular. Neste caso, o sucessor responderá por todos os direitos trabalhistas dos empregados que passaram a trabalhar para ele, pois os respectivos contratos de trabalho consideram-se inseridos na universalidade de bens por ele adquiridos. Então, eu tenho uma empresa que foi vendida para outra empresa. Essa nova empresa, ela vai responder por todo o período de contrato anterior desse empregado. Neste caso, responderá por todos os direitos trabalhistas dos empregados que passaram a trabalhar para ele, pois os respectivos contratos de trabalho é como se fosse um bem da empresa. Então, é como se eu estivesse um patrimônio da empresa. Eu comprei uma máquina. Essa máquina veio com minha venda da empresa, certo? Uma empresa A comprou uma empresa B. Dentro dessa empresa B tinha uma máquina e esta máquina veio dentro do contrato. Aí esta máquina começou a dar problema. E o empregador, o A, não quis pagar e foi atrás do B. Mas a questão é, em se tratando de bens de direito do trabalho, você responde em relação à venda, né, em relação à alienação, você responde àquela situação. Mas lembrem-se aqui, olha, a ressalva. A gente está tratando de venda com a continuação da prestação de serviço. A empresa não foi fechada, não houve cessação de prestação de serviço, não houve um tempo para adaptação, ela continuou funcionando. Foi uma mudança apenas em relação à propriedade, ao dono. Então, como houve uma continuação na prestação desse serviço, eu posso considerar que a empresa apenas adquiriu um bem, que são os contratos de trabalho, os empregados, e esses continuaram trabalhando normal. Então, por isso, tudo aquilo anterior, mesmo essa compra, ela vai ser obrigação, vai ser responsabilidade desse novo proprietário. Aí a gente tem um segundo caso de sucessão, a transferência de parte do empreendimento, mas não com a permanência de todos os empregados prestando serviços ao sucedido. Neste caso, em princípio, não haveria razão para o sucessor responder por dívidas trabalhistas de empregados com os quais não teve qualquer relação. Então, eu estou transferindo apenas parte do empreendimento, não é toda a empresa, não é toda a indústria, não é todo o serviço que eu estou transferindo para outra pessoa, e com a permanência de todos os empregados prestando serviços ao sucedido. No caso, eu estou
transferindo parte, mas todos os empregados estão lá, continuam a mesma coisa. Aí, nesse caso, a gente também tem que verificar se vai responder ou não, porque vai ter que se analisar cada caso. Porque como é parte do empreendimento, tem que se verificar o que foi acordado no contrato, porque isso é cláusula que tem a ver, que vai ser previsto no contrato, certo? Sucessão de empregados. Não ocorre o efeito da sucessão trabalhista. Quando a gente não pode ter essa sucessão? Quando uma empresa que está adquirindo outra não pode ser responsabilizada pelos contratos de trabalho anteriores. Quando eu estou tratando de aquisição dos bens em asta pública, ou seja, aqueles leilões em asta pública que foram publicados, de bens, de empresas que estão sendo vendidas, não pode ser. Quando há um caso, essa empresa principal que está sendo vendida está falida ou está em recuperação extrajudicial. Então, nesses 3 casos, não pode haver sucessão trabalhista, certo? E na hipótese de compra de uma empresa integrante de grupo econômico, como regra, inexiste sucessão em relação às demais empresas integrantes do grupo que não foram adquiridas. Então, se eu tenho um grupo econômico, certo? E eu estou aqui e tem uma empresa desse grupo econômico, e aí vai ser comprada, eu estou tirando essa empresa do meu grupo econômico. Na hipótese de compra de uma empresa integrante do grupo econômico, estou tirando aquela empresa daquele grupo econômico. Como regra, não há sucessão em relação às demais empresas. As demais empresas, no caso, não têm sucessão. As demais empresas não têm responsabilidade frente a essa empresa que está indo embora e que não foram adquiridas. Então, eu não tenho responsabilidade em relação às outras empresas que ficaram no grupo. É isso que está falando aqui essa OJ da SDI1 da 411, certo? E agora, por fim, a gente finaliza essa parte aqui dos empregadores, certo? Aqui a gente estava tratando aqui dos empregadores. Então, aqui agora a gente finaliza sujeitos da relação de emprego e a gente parte para o novo tema que vai ser contrato de trabalho, mas não é o contrato de trabalho, é o contrato de emprego e a gente vai dar uma verificada nisso no começo do outro vídeo, mas é o assunto do próximo vídeo, da próxima aula, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, mandem mensagem no WhatsApp, mandem mensagem na própria descrição aqui do vídeo, nos comentários, que eu vou estar verificando, vou estar atendendo a vocês. Se vocês estiverem com receio ou timidez para mandar vídeos no próprio grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem no meu particular, que aí eu vou responder para vocês da mesma forma. Mas é interessante vocês interagirem no grupo e é interessante vocês assistirem os vídeos das aulas, acompanharem as aulas, porque depois não pode acumular. Da mesma forma que acumula conteúdo, acumula vídeo. Então vocês não conseguem acompanhar também essas aulas. Então é interessante vocês assistirem, vocês acompanharem, vocês continuarem nessa sequência que a gente está dando agora das aulas, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que vocês estejam gostando. E a gente volta no próximo vídeo, na próxima aula, com o contrato de trabalho, tá? Obrigada. Até logo.